Boas, neste vídeo quero falar um bocadinho acerca da atitude existencialista, absurdista, nihilista que muitas pessoas têm relativamente à vida. O existencialismo sistematizou-se, entre aspas, há quem acredite, genericamente acredita-se que o pai do existencialismo é Kierkegaard, mas antes também já existia formas de pensamento existencialista, como creio eu no estoicismo, ou no pensamento de Sócrates. Claro que depois se foi desenvolvendo. O pensamento existencialista, a pessoa valoriza o sujeito, valoriza o sujeito que sente, o sujeito que pensa, as angústias, as emoções, a necessidade de se dar um significado à própria vida, a questão da liberdade individual. Pode-se também falar da identidade individual. Temos também pensadores importantes como a Simone de Beauvoir, temos Sartre, temos a Heidegger, temos Dostoiévski, temos até Albert Camus, temos vários pensadores existencialistas. A atitude existencialista, a atitude nihilista, com a negação de todos os valores de uma maneira ou de outra, no sentido geral, com a negação da religião, no sentido geral, apesar de com Kierkegaard as coisas não terem acontecido propriamente dessa maneira, mas cada um à sua maneira, há uma atitude de questionamento existencial. Uma atitude existencial. Alguns podem ter levado para a alienação, mas eu acho que essa atitude existencial, que muitas vezes entra num campo relativamente decadente, depressivo, com associações decadentes e depressivas, por causa da questão da mortalidade, da questão da finitude do ser. Eu acho que há uma certa negatividade por vezes à volta disso, mas isso também tem um lado positivo. Eu acho que, e acontece muito com os jovens, o que é isto da existência, que absurdo é este, sem sentido, o que é que nós somos no meio do cosmos, o que é que nós andamos aqui a fazer, isto nada faz sentido, porque tudo acaba com a morte. Então há vários tipos de pensamentos, conscientes ou inconscientes, relativamente à vida. E eu acho que essa atitude existencial que nega todos os valores e que muitas vezes nega a religião, acho que pode ser com aqueles dogmas religiosos, com aqueles valores, aquelas proibições, aquelas restrições, o ser humano mergulhado em opressão e repressão. Eu acho que essa necessidade de dar sentido à própria existência, ou essa consciência de que a existência poderá não ter sentido, essa atitude existencial, eu acho que ela pode libertar-se de um sentimento decadente inconsciente, de uma decadência, de uma frustração, de uma insatisfação, de um sentimento estranho e difícil de finitude. Acho que pode passar deste estado para isto pode ser uma passagem para uma espiritualidade livre, para uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que incentiva a liberdade, que incentiva a individualidade, e não mais uma espiritualidade com base em religião, com verdades encaixotadas, com dogmas. Eu acho que pode existir um despertar espiritual, de uma maneira ou de outra, a partir de movimentos existencialistas, absurdistas, nihilistas, mas a partir de movimentos individuais para a autoconsciência, autoconhecimento, autoajuda, incentivando a própria intrínsequidade, o próprio indivíduo, a uma curiosidade, liberdade e independência intelectuais, a par com um espírito científico, um espírito filosófico e científico. Eu acho que pode haver, e acho que se deve ter, e passar para a fase seguinte, em que existe um sentimento existencialista, uma atitude existencialista, absurdista, nihilista, seja o que for, da negação de todos os valores, o que é isto, que absurdo é este, que é tudo sem sentido, seja o que for, ou a questão do sofrimento com a finitude do ser, com a própria mortalidade, muitas vezes ateísta, todos estes movimentos muito ateus. Eu acho que se pode despertar espiritualmente, mas com liberdade, com individualidade. Longe de religiões, longe de dogmas, longe de imposições,
longe de repressão e de opressão. Uma espiritualidade que incentiva, como eu já disse, à liberdade, à individualidade e à felicidade. A uma busca saudável por harmonia e prazer. Porque eu acho que o que existe muito hoje em dia é um preconceito relativamente à espiritualidade no sentido geral. Existe uma ignorância por escolha relativamente à espiritualidade, num sentido geral. As pessoas têm muitos preconceitos, têm muitas conclusões, têm muitas crenças, têm muitas ideias, muitos arquétipos relativamente à espiritualidade no sentido geral, principalmente a nova era, relativa à nova era, à nova espiritualidade fresca. Muitos preconceitos, muitas crenças infundadas. E principalmente se a pessoa acredita ter um espírito científico, de racionalidade, de referências empírico-objetivas que possam provar ou sustentar isto ou aquilo, eu acho que as pessoas devem essencialmente procurar, estudar, investigar e ler os conteúdos da nova espiritualidade, entre aspas, do que fugir, como a atitude existencialista, mas fugir e achar que sabe muito acerca disso. E achar que é tudo ridículo, que é tudo falso, que é tudo charlatanice ou que é tudo coisa a ver com isso. Eu acho que uma pessoa relativamente inteligente sabe que primeiramente deve estudar, investigar, ler adequadamente e sistematicamente determinados assuntos para depois poder ter conclusões ou crenças minimamente fundamentadas acerca do mesmo. Em vez de sermos simplesmente contra algo, ao menos sabermos o que é aquilo relativamente ao qual uma pessoa é contra. Portanto, eu acho que a partir de uma atitude existencialista, absurdista, nihilista, muitas vezes ateísta, eu acho que se pode desenvolver uma espiritualidade livre. Eu acho que esse é um dos grandes caminhos para uma espiritualidade livre. Uma espiritualidade com valores diferentes, com meios diferentes, com sustentabilidade diferente. Uma espiritualidade livre e não apenas meramente imposta pelos outros. Porque da mesma forma que muitas vezes uma pessoa é religiosa porque foi reprimida, oprimida e porque foi imposta essa religião à pessoa, socioculturalmente, familiarmente, seja o que for, também há um ateísmo imposto. Onde há uma repressão, uma opressão, onde a pessoa é obrigada socioculturalmente através de um incentivo familiar a ser isso. Eu acho que uma pessoa deve ser, seja o que for, ou acreditar em seja o que for, com base numa experiência individual, com base em estudos individuais, com base em investigações individuais. Um individualismo intelectual, em que a pessoa não confia e não acredita cegamente em autoridades, em ídolos e em dimensões socioculturais que impõem isto ou aquilo. Portanto, eu acho que não só deve haver independência emocional, independência intelectual, deve haver, e fundamentalmente, também independência espiritual. Uma pessoa não seguir uma religião, uma pessoa não seguir determinadas orientações espirituais, uma pessoa não seguir determinadas crenças espirituais, simplesmente porque sim. Simplesmente porque é tradição no seu meio, simplesmente porque é uma questão cultural, uma questão familiar. Uma pessoa deve incentivar a si mesma a curiosidade, liberdade e independência intelectuais e, neste caso, espirituais. Portanto, eu acho que se pode sair de uma espécie de... Isto é claro que isto é muito relativo. Sem querer julgar, sem moralismos, acho que se pode sair e libertar de uma decadência que muitas vezes o ateísmo, o existencialismo, o nihilismo, o absurdismo muitas vezes implicam, para uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade livre que incentiva liberdade, individualidade e felicidade. Porque senão uma pessoa, e libertando-se da questão da finitude, mas perceber a questão da imortalidade da alma, todo esse tipo de coisas, a partir de estudos ou de investigações, de evidências ou provas empíricas que possam provar que de facto poderá existir vida após a morte. Ou poderá existir aquilo que se poderá chamar de supramatéria. Ou de o outro lado, ou seja o que for. Portanto, eu acho que uma pessoa, mais do que fugir ou ter preconceitos relativamente a isso, eu acho que uma pessoa deve estudar e investigar. Ler. Ir atrás. Procurar experiências. Procurar conhecimentos. Sair da zona de conforto intelectual e estudar coisas novas. Investigar coisas novas. E não ficar fechado numa bolha confortável, mas ao mesmo tempo negativa e decadente. É que uma pessoa se reduz à condição de miserabilidade. Mas sempre com independência intelectual. Se há coisa que eu gosto de incentivar,
seja qual for a crença em termos espirituais, é a pessoa ser livre, a pessoa ter curiosidade, a pessoa não seguir modas só porque sim, não seguir autoridades e ídolos só porque sim, sem colocar nada em causa. A pessoa tem de aprender a fazer uso da própria liberdade para não cair no erro ou da ignorância por escolha ou de se tornar uma pessoa se tornar uma escrava de conceitos, ideias e ideologias que muitas vezes nem conhece nem compreende verdadeiramente. E neste caso, se não conhece, não poderá compreender adequadamente porque, no meu entender, o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Portanto, nós temos de ser inteligentes, fazer uso da própria inteligência e colocar em causa as coisas. E às vezes sair da zona de conforto onde uma pessoa está miserável. Eu acho que há um lado, apesar de um lado libertador, há um lado muito pesado nas filosofias, nas orientações, em seja o que for, seja julgamento de moralismos, ateístas, absurdistas, nihilistas, existencialistas. Apesar de haver um lado libertador, um lado muito positivo, eu acho que também há um lado muito negativo que a pessoa pode procurar resolver em nome da felicidade, mas sempre com liberdade, com respeito para com a própria singularidade e a própria individualidade. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica, uma pequena desconstrução filosófica. Se gostarem do meu vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, compartilhem, comentem, ponham like, porque é importante fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.